Guanais, boa noite. Guanais, queria que você comentasse, claro, desse público que a gente viu só de mulheres e crianças, que eu, por exemplo, fiquei maravilhada, eu queria que você comentasse um pouquinho, mas falando do jogo mesmo. Você sempre diz que gosta de um jogo bonito, um jogo bem jogado. Esse jogo contra o Floresta teve 2 chances no travessão e a manutenção do melhor mandante das séries A, B e C. Para você, o jogo foi bonito de trabalhar, ele foi bom? Mel, boa noite. Boa noite a todos. Legal também você começar nesse dia especial, foi bem especial você começar perguntando. Hoje a vitória pode colocar na conta da nossa torcida aí, porque algumas coisas não estavam funcionando tão bem e o time foi muito impulsionado. Já peguei feedback dos jogadores ali e foi uma atmosfera muito positiva. Então eu queria agradecer as crianças, as meninas, foi muito gratificante, a gente ainda não tinha passado por isso. Então, nos momentos difíceis elas apoiaram, acho que foi nosso maior público, né? Nossa, e pode colocar 3 pontos aí na conta mais uma vez do Germano, e aí dessa vez o Germano feminino e com crianças, então muito legal, agradecer para todos os nossos torcedores, né? Mesmo os que não estiveram presentes, mas que sempre estão junto conosco. A punição não é uma punição justa na minha visão, mas ao mesmo tempo é uma situação de aprendizado e que a gente, ao invés de reclamar, a gente precisa buscar tirar proveito. Então foi muito bacana o que aconteceu, os celulares, o apoio, o final do jogo, todo o carinho. Então, fundamental. Hoje, mais uma vez, né, já tivemos alguns episódios parecidos com esse e foi fundamental. Então, quero agradecer mais uma vez em nome de toda a equipe. E sobre o jogo, Mel, o jogo começou de uma forma, depois ele foi desenrolando de outra. Nós perdemos um pouco de concentração no primeiro tempo e isso afetou principalmente o nosso desempenho ofensivo e acabou gerando algumas transições também. Faz parte, são seres humanos e o jogo acontece tanta coisa que, como eu sempre falo, que é impossível de controlar tudo. E algumas decisões a gente teve um pouquinho de dificuldade ali, é mais uma demonstração de como é difícil vencer e de como mais 3 pontos são fundamentais dentro dessa competição. Gostaria muito que fosse uma competição de pontos corridos até o fim, porque é uma competição mais justa, né? Já que a gente, principalmente porque a gente está hoje no primeiro posto aí, e também pelo fator que você citou de ser realmente um mandante forte e eficiente. Então esse ponto tem que ser ressaltado. Defender esse título é algo difícil, é uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo uma tarde e noite como essa nos deixa muito esperançosos pelo apoio que a gente teve, pela participação do torcedor e pela forma como a gente lidou mais uma vez. A equipe tem demonstrado maturidade para lidar com momentos difíceis durante a partida e manter aquilo que a gente acredita de plano de jogo. Então, uma tarde especial, muita gratidão a Deus, gratidão ao nosso torcedor, ao nosso trabalho. E claro que eu sempre falei isso para vocês quando a gente estava lá embaixo e falo agora que a gente está em cima, que o lugar na tabela ele não tem importância nesse momento e não nos traz nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de segurança. A gente está muito focado para aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, para o caminho que a gente está trilhando e pelos objetivos que a gente vai trabalhar muito para alcançar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria falar com o nosso comentarista, quando você fez as 5 alterações, antes de sair o gol, ele falou no ar, publicamente, ele falou que você não tirou nota 10 hoje, você tirou 12. Porque você foi muito bem e ele falou isso antes do gol.
Esse que é o interessante, eu queria repassar isso para você. Obrigado. Minha pergunta vem de um trecho que você fez na sua resposta. Você falou que não traz conforto estar em primeiro colocado. Mas, querendo ou não, é um desconforto estar em primeiro, porque todo mundo quer jogar contra o Operário, ganhar do primeiro colocado. Você acha que traz uma dificuldade maior estar em primeiro colocado? E parabéns pela vitória. Agradecer o elogio, né? Mas o mérito é sempre dos jogadores que são os atores principais e da nossa diretoria, de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, da gente ter hoje um elenco que nos traz possibilidade de ter no time que inicia e no time que está de fora alternativas, versatilidade. Por isso que a gente quer sempre contar com todo mundo. Então, eu transmito esse parabéns aí para a minha equipe, para os jogadores, os que iniciaram, os que vão bem, os que vão mal, mas os que constroem no dia a dia, inclusive os que não estiveram aqui hoje, convocados, que fazem do nosso dia a dia um dia a dia muito forte. Eu sempre falei para eles que aqueles jogadores que não estão convocados, se são bons jogadores, e aqui são, é uma demonstração do nível competitivo do nosso elenco. Então, uma das coisas que eu, o Júnior, o Álvaro, o Batata, a gente sempre discutiu foi, nas nossas contratações, a gente sempre tem um nível competitivo alto no nosso dia a dia. Já falei isso para vocês também, aquilo que a gente acredita. Então, na verdade, é aquilo que eles fazem no dia a dia que nos trazem possibilidades para quando uma ideia não funciona ou quando um ou outro não está tão bem a níveis competitivos. Isso possibilita a gente, nas mexidas, né? Então, sem vaidade, com muito respeito. Quem inicia, tem o pessoal no banco torcendo. Quem entrou, quem saiu e outros entraram. Então, todos que saíram estavam ali no banco. O Tadei foi um dos que mais comemorou o gol do Cássio, né? Então, o Cássio entrou no lugar do Tadei. No jogo passado, o Cassinho entrou no lugar do Tadei. Então, já acostuma, porque aquele assunto de time titular é uma coisa que me incomoda, porque eu vejo é preciso ser um líder justo e coerente. Então, alguns jogadores merecem oportunidade e a gente vai oportunizar porque confia, não só para entrar, mas porque são competentes e constroem um dia a dia forte. Então, o conforto não existe. A rodada ainda vai fechar, né? Então, esse é um ponto que você está colocando sobre estar avisado, né? Mas a gente não tem como controlar isso. O que a gente tem que controlar é o nosso dia a dia, nosso foco, nossa concentração. Então, isso é o mais importante. A gente está com cabeça boa para seguir e aproveitar, né? Porque são mais 3 pontos que a gente soma e nos aproxima da classificação. Desculpa. Boa noite, Guanais. Parabéns pelo teu trabalho, né? E você já estende isso, claro, aos jogadores. Mas a minha pergunta para você, me permite fazer 2 rapidinhas. Cássio Gabriel, a entrada dele foi fundamental e ele foi premiado, né, com a marcação do gol. E o jogo, para nós, pelo menos na nossa emissora, a gente colocou ele como o mais difícil dessa Série C até agora que o Operário enfrentou. Queria que você falasse do gol do Cássio Gabriel, da estreia dele em Ponta Grossa, e também se esse jogo realmente foi o mais difícil. Boa noite. Dudu, estou um pouco sem voz agora. Um jogo difícil. Aí eu te pergunto, qual jogo foi fácil? Mas a gente esperava enfrentar um adversário difícil que fez contratações e trouxe um treinador novo. Achei que o Ricardinho fez um grande jogo. Um jogador de clubes grandes, de boa capacidade técnica também. Então sabia que ia enfrentar uma equipe difícil. E fazer gol é difícil, ganhar é difícil. A gente começou a encontrar alguns caminhos e depois a gente teve, eu acredito que a gente desconcentrou um pouquinho. E isso, a gente estava perdendo bolas em regiões que para nós ali, isso já trabalhado
avisado, são regiões que a possibilidade de uma transição ser fatal é muito grande. Então acredito que a gente desconcentrou um pouco. Você começou falando do Cassinho, Dudu, me ajuda aqui. Isso. Da entrada dele, né? Eu achei que entrou muito bem, como foi o jogo passado também. Aí a importância, a vinda do Cássio foi motivada por falta de sequência de alguns jogadores, só que é um jogador que eu já observo há muito tempo, que teve um momento no Mirassol, não sei se foi 2021 ou 2020, brilhante. Então é um jogador que, além das características que são diferentes da do Tadei, por exemplo, o Cassinho dá muita velocidade no jogo. O Cassinho fica muito pouco com a bola, dá muita velocidade no jogo, é refinado. E é muito legal a gente estar falando do Cassinho. O Tadei foi algo fundamental no jogo passado. O Dudu voltou. Então também é um meio atacante ali que traz versatilidade para a equipe. Já teve um momento muito positivo também no começo da competição. Então a gente perdeu alguns jogadores, né, o Marco, e aí a diretoria se movimentou, e estamos muito atentos a esses detalhes e a importância, mais uma vez, da gente ser forte como equipe, de existir a competitividade, que seja uma competitividade sadia dentro do nosso trabalho, e individualmente também. Eu acredito que isso traz crescimento. Obviamente que a gente sempre procura preparar mentalmente os jogadores para que a gente sempre esteja subindo a barrinha, né, meu? Esteja sempre subindo a barrinha, mas eles competirem ali no dia a dia, isso é algo fundamental. Então é mais e eu fico muito feliz quando eles entram, eles conseguem fazer aquilo que eles sabem fazer, né? Isso é muito legal. Eu, como treinador, eu fico muito feliz de ver o jogador conseguindo performar bem, porque eles se realizam nesse momento. Então é muito gratificante ver quando está trabalhando bem a bola. Retorno do Luizinho também, o Rafa retornando. Então são todos jogadores que tecnicamente são refinados. A gente acabou aumentando o volume nas mexidas. O Luigi também entrou muito bem. Então foi muito positivo, mais uma vez, tudo que envolve a equipe em aspectos competitivos. E mais uma vez eu gostaria de falar de quem não esteve no jogo, tá? Porque a nossa construção diária, os nossos processos são os pontos mais importantes para a gente ressaltar dentro dessa equipe. Guanais, boa noite. Hoje, diferente do jogo contra o Remo, em que o time teve talvez uma força maior no primeiro tempo, lá em Belém do Pará, e hoje teve um segundo tempo melhor. Como que você enxerga também como esse time tem ficado muito forte depois de substituições? Como que você enxerga a profundidade desse elenco? O que para você representa isso? Ter um elenco que assimila, né? Não só os 11 que entraram, mas todo o elenco assimila. Quando eles entraram, eles mudaram o jogo, e dos jogadores que foram reservas entraram na partida que saiu o gol. E também como você vai lidar agora, depois de uma partida tão boa do Thales e do Cássio Gabriel, que no último jogo deu uma assistência e hoje entrou, além de ter entrado muito bem, fez o gol. Como eu falei, é muito importante a gente ter essa profundidade que você citou. É uma boa palavra para a gente colocar mesmo em relação ao elenco. E o nosso dia a dia é um dia a dia muito positivo, e foi o que eu falei sempre desde o começo do ano aqui. Eu era um pouco cobrado para ter um time titular, né? Então agora começa a dar para entender o quanto é importante, na verdade, a gente ter uma equipe, não só 11. Desculpa. Não só 11, mas que eles possam competir bem. Então eu fico muito à vontade para, por exemplo, mesmo a equipe nesse bom momento, ter alternativas de início, as mexidas. Então cada jogo tem sido alternâncias em relação às modificações, às substituições, porque cada jogo é uma história, né? São estratégias sempre diferentes. E eu citei, por exemplo, o Dudu, que não entrou nesse jogo, o Felipe,
que estava fora, o Rafa, e queria aproveitar para dar parabéns para um excelente profissional que tem aqui dentro desse clube e que representa muito a camisa do Operário. 2 profissionais que são excelentes. Nós colocamos 3 goleiros para jogar nesse ano. Nós colocamos Rafael Santos, que hoje é nosso titular e capitão. Colocamos o Jefferson Romário. Quando o Jefferson Romário entrou, ele foi muito bem. E também teve a lesão agora, mas era um jogador da nossa confiança. E o Thales já jogou no segundo jogo que o Thales joga no ano. E mais uma vez, com as características do Thales, ele fez um jogo primoroso e conseguiu ser decisivo. Então eu queria dar parabéns para o Douglas Neso e para o Fabiano Gomes, que são os responsáveis pela preparação dos goleiros, pelo departamento de goleiros. Isso é um trabalho diário e é uma posição que existem especificidades e que ao mesmo tempo é tudo muito tático. O papel do nosso goleiro, toda a estrutura começa no 1-4, 1-5, 1-3 e o papel do goleiro no momento ofensivo, na fase defensiva e principalmente no entendimento do jogo como um sistema é fundamental. Então eu queria citar Douglas Neso e Fabiano Gomes e os 3 goleiros que eu citei. Dá parabéns para o Thales aqui, porque não é difícil entrar num jogo como esse e ser frio como ele foi, porque ele é assim todos os dias e estava muito bem preparado. Então isso é mérito de uma equipe de trabalho. Quem merece 12 é o Neso, o Fabiano e o Thales, né, que foram para o jogo muito confiantes e muito preparados, e é mais uma demonstração daquilo que a gente está construindo desde o final de novembro de 2022. Guanais, muito boa noite, parabéns pela vitória. Cadu Mendes, do 2+1 Podcast. Guanais, pelas nossas contas, o Operário está a 5 pontos da classificação, a 2 vitórias da classificação, mais ou menos pelas contas que a gente fez ali durante a semana. Querendo ou não, são 18 pontos em disputa, e o Operário é um time que está, nesse momento, mais acima da tabela, ou seja, perto dos outros, que está ali mais próximo da classificação. Como trabalhar com essa questão, principalmente ali com os jogadores, porque a gente sabe que tem a ansiedade, como trabalhar principalmente com essa questão ali, visto que hoje o Operário é o time, digamos assim, na tabela, pelo menos, mais próximo da vaga. Consegui entender que a competição ela é dividida em 2, então, lá no começo, por isso que é importante a gente, eu já tive um discurso no momento, não foi um momento ruim, né, mas um momento que a gente não iniciou a todo vapor. E eu falava para vocês que a competição era dividida em 2 etapas e que o importante era estar entre os 8. Né? Eu sempre falei isso. Agora eu não vou chegar aqui e falar porque a gente vai dormir em primeiro, né? A rodada não terminou, e colocar qualquer tipo de situação diferente dessa que eu já falei lá atrás. Então, o que norteia o nosso trabalho é o nosso dia a dia, a gente apresentar a nossa melhor versão. Um dos motivos foi isso que a gente falou já agora, nessas 2 últimas perguntas aí, sobre a competitividade do elenco. Então, ninguém tem... nós temos mais de 11. Então, os jogadores sabem que tem que trabalhar no dia a dia. Né? E uma das coisas que a gente busca é merecimento. Então, se empolgou, se qualquer um empolgar, vocês não vão me ver empolgar. Então, e como líder do processo aqui, processo técnico aqui, a gente vai norteando o trabalho sempre em busca da nossa melhor versão, não é frase clichê. A gente vive isso diariamente. Então, a comissão, o Cezinha está aqui, se for mentira, ele pode me mentir aqui, né, Cezinha? Você que sabe. Mas o nosso dia a dia é um dia a dia de trabalho, que a gente busca crescimento constante. Né? Por exemplo, a gente se preparou super bem para esse jogo, olha a dificuldade que foi o jogo. No primeiro tempo lá, eles tiveram as melhores chances, nos nossos erros, porque a gente desconcentrou. Então hoje fica um aprendizado muito grande, que a gente precisa fazer sempre o nosso melhor. Então é isso, a gente buscar sempre a nossa melhor versão, para a gente estar bem preparado e nada nos assegura que nós vamos vencer os jogos. Então, é simplesmente isso, buscar sempre crescer, se desenvolver.